Você está ouvindo o áudio da lição 10, o avivamento na vida pessoal, primeiro trimestre de 2023, aula dia 5 de março de 2023, Escola Bíblica Dominical Adultos. Texto áureo. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63 versos 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Leitura bíblica em classe. Salmos 63 versos 1 a 8. 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. 2. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. 4. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. 5. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Introdução. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, principalmente, na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Primeiro, o avivamento na vida do salmista. 1. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava, com entusiasmo, a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63 versos 1. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço, na carne, sua alma tinha sede de Deus e, por isso, promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção, Tu és o meu Deus. 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pode contemplar no santuário. Salmo 63 versos 2. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera, na alma do ser humano, o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Salmo 63 versos 3. E ele o bendirei enquanto viver. Salmo 63 versos 4. Tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Salmo 63 versos 4. Aqui, podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual, na vida do crente, é capaz de fazer isso. 3. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará ao Senhor da vida. Salmo 63 versos 5. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Salmo 63 versos 6 a 8. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza.
Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Sinopse 1. O anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. Segundo, o avivamento espiritual do crente. 1. Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da Igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente, a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Salmo 55 versos 17, Daniel 6 versículo 10. 2. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Salmo 55 versos 17, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6 versículo 10, Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26 versículo 36 ao 44. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. 3. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e, por isso, devemos portar a espada do Espírito, Efésios 6 versículo 17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmo 119 versos 97. Ela previne o nosso coração de pecar. Salmo 119 versos 11. Ela nos consola. Salmo 119 versos 50. Ela dirige a vida. Salmo 119 versos 105. E ordena a vida pessoal. Salmo 119 versos 133. Sinopse 2. As disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Terceiro, a vida pessoal e familiar do crente avivado. 1. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado, consigo mesmo, da doutrina, e perseverança, a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo 4 versículo 16. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal, integridade, Mateus 5 versículo 37, Tiago 2 versículo 12, prudência no falar e no agir, Provérbios 25 versículos 11, Eclesiastes 3 versículo 1 e 7, cuidado na saúde física e emocional, 3 João 1 versículo 2. 2. A vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, Efésios 5 versículos 22 e 25 ao 27, a demonstração de carinho e afeto, Provérbios 31 versículo 29, Cantares 1 versículo 16, 4 versículo 1, uma comunicação eficiente e atenta, Tiago 1 versículo 19, Provérbios 18 versículo 13 ao 20. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo, Efésios 5 versículo 18 ao 21. 3. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui, há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos, o afeto, Filipenses 2 versículo 1 e 2, Salmo 2 versos 12, os cuidados espirituais, Deuteronômio 11 versículo 18 ao 21, o hábito do culto doméstico, Salmo 78 versos 1 ao 9, o relacionamento cristão com os filhos, Efésios 6 versículo 4,
Colossenses 3 versículo 21, a disciplina dos filhos, Hebreus 12 versículo 7, Provérbios 19 versículo 18, Jeremias 31 versículo 20. 4. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado e alegre, Esdras 3 versículos 11 ao 13. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, por isso, ele é forte. Neemias 8 versículo 10. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abed-nego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. Daniel 3 versículo 12, 19 versículo 26, Daniel 6 versículo 1 ao 10. E, finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 versículo 14, 1 Pedro 1 versículo 15 e 16. Sinopse 3. O caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Conclusão. Nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares, esteja em comunhão estreita com o Senhor. Muito obrigado por ouvir o áudio desta lição. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.